podemos chamar de filosofia prática de vida. É o caminho da iluminação que pode atender a todos, de todas as religiões. Então, meu mestre costumava dizer, eu estou acima de todas as religiões, porque eu não me importo se você segue Jesus, se você segue Buda, se você segue Krishna, se você segue Rama. Deus é amor, e o amor é Deus. Então, o mantra principal da nossa tradição é assim, Prabhuapa Jago, Paramatma Jago, Meresarve Jago, Sarvatra Jago. Isso significa que Deus desperte em todos, que desperte em mim, que desperte em você, que desperte em todos os lugares. Esse Deus é amor. É o seu eu interior mais profundo. É o ser disponível, né? que está disponível para todos. Para todos, independentemente da religião. Mas você acredita que, de certa forma, a religião pode ser um impeditivo para a gente alcançar essa plenitude? Sem dúvida. Por causa dos dogmas? Sem dúvida. Sem dúvida, a religião pode ser um grande impeditivo. Grande impeditivo. Por quê? Para você conhecer Deus de verdade, que é esse que age através de você, que olha através dos seus olhos, que é esse núcleo da sua interioridade, você precisa se libertar das representações mentais de Deus, das fantasias de Deus, das crenças sobre Deus. Senão você não consegue chegar na verdade, né? Então essa tradição da qual eu pertenço chama-se Satya. Satya significa a verdade irrefutável. É aquilo que é, que foi, que é e que sempre será. É o que fica depois que você se liberta de todas as crenças, né, de toda a imaginação, de toda a fantasia, de todo o conhecimento emprestado. Aquilo que é imutável, que é pleno, estável, é Satya. Trabalhamos para chegar nisso. E muitas vezes para chegar nisso, temos sim que abrir mão de muitos dogmas, de muitas crenças. Sem dúvida, eu passei por isso. Como que foi essa sua jornada de um buscador, né? Até é interessante para as pessoas saberem, porque quando a gente vê uma pessoa, um yogi, né, um mestre espiritual, a gente vê como se estivesse muito distante da nossa realidade, né? Você tem uma história de vida muito incrível que mostra que não é tão distante assim. Não, todos nós podemos, eu né? Eu sou um ser humano, como todos, né? E eu estou contando essa história nesse livro. Está aí, né? Em Busca da Verdade, a autobiografia de um yogi brasileiro. Eu estou contando a minha jornada que começou muito cedo. Uma criança que nasceu com uma sede da verdade. Eu lembro que eu tinha 7 anos de idade, eu perguntava, mãe, quem foi que fez o mundo? Com 7 anos. 7 anos. Ela dizia, foi Deus. E eu perguntava, mas quem foi que fez Deus? Não pensa nisso que você fica louco. Mas eu entendi ali que essa era a razão da minha vida. Então eu comecei desde cedo a procurar. E procurava primeiro respostas nas religiões, procurei em escolas iniciáticas, eu procurei em mestres, eu procurei na ciência, eu procurei na psicologia, eu procurei no xamanismo, eu procurei nos mais diversos lugares aonde dizia que tinham respostas para os mistérios da vida, lá estava eu batendo na porta. Então passei aí por muitas diferentes escolas, religiões, tradições. Várias fontes, né? Várias fontes. E ali, por volta de 32 anos de idade, eu estava numa grande crise existencial. Eu tinha já desenvolvido um método de autoconhecimento, eu era um professor, um terapeuta muito bem sucedido, estava indo muito bem, né? Mas eu entrei em crise com tudo isso. Eu chamava de síndrome da hipocrisia, porque eu me sentia um grande hipócrita, porque eu falava coisas que eu tinha lido nos livros e não era minha experiência, né? E com isso eu deprimi. Tipo, como se fosse um impostor. Um assim. impostor, né? E isso foi me angustiando, até que eu deprimi profundamente.
E aí, no auge da depressão, eu fiz uma oração sincera para o universo, me valendo de um fiozinho de fé que ainda tinha aqui em mim, né? E eu falei assim, se existe uma verdade nesse mundo que está além das criações da mente, porque nessa hora eu achava que tudo era criação da minha mente, né? Apareça, porque eu cheguei no fim da linha. Não tem para onde ir. Nossa. E aí entrei em meditação, aí tive uma visão de um velho de longas barbas brancas, estava nos Himalaias. Ele falou, você vai fazer 33 anos, venha para a Índia, para Rishikesh. Nessa hora eu me lembrei, quando eu tinha 14 anos de idade, uma primeira vez que eu fiz uma aula de yoga, que eu ouvi um cântico devocional para uma divindade hindu, eu entrei num transe místico e eu ouvi a mesma coisa. Quando você fizer 33 anos, vá para a Índia, para Rishikesh. Lá atrás, eu me esqueci disso. Era uma criança com pouca cultura. Fui tratar de ganhar vida, ganhar dinheiro, trabalhar, né? Estudar, seguir sempre pesquisando, estudando, procurando, mas trabalhando também, ganhando dinheiro e etc e tal. Tinha que se sustentar. Tinha que me sustentar. Mas ali com 32, no auge dessa crise, eu ouço a mesma mensagem, e aí eu me lembro, né, de que eu ouvi isso quando era pré-adolescente. Aí eu falei, puxa, tem algo para mim na Índia. Aí fui para a Índia, e aí para encurtar a história, que é uma história longa, cheia de sincronicidades e de detalhes muito místicos, mágicos, né? E aí, quando eu cheguei num ashram, uma comunidade espiritual, dessa cidade, em Rishikesh, que fica nos pés dos Himalaias, lá na Índia, bati na porta do quarto do mestre que cuidava daquele ashram, era o mesmo da minha visão. De barba branca. De barba branca, Nossa. era o mesmíssimo, e ele falou, eu estava te esperando. Caraca! Numa época que não tinha internet, né? Não tinha rede social, isso foi em 99. E aí você ficou quanto tempo lá com ele? O Maurício já foi pra lá, né, Rosa? Então, Já. ali a minha vida se transformou, né? Aí ele falou para eu ficar 15 dias com ele, que eu ia receber tudo que eu precisava. Só que nessa época eu tinha casado, tava em lua de mel na Índia. Cara, não podia ficar lá, não teve jeito. Mas aí ele aliviou para mim, falou, volta no ano que vem. Aí eu voltei no ano que vem, fiquei os 15 dias com ele. E isso foi o início de uma vida nova para mim. Todo ano eu ia para lá, né, passar um tempo com ele para ser treinado dentro desse caminho, desse tipo de yoga. E recebi iniciação espiritual. Fui iniciado, então, no Sanatana Dharma, né, nesse caminho da iluminação espiritual. E aí, 3 anos depois, eu me lembrei quem eu era, o que eu vim fazer aqui. E aí recebi esse nome de Sri Prem Baba. E aí iniciou essa nova fase da minha vida. Como que foi receber isso? Até para quem é leigo, né? E saber como que é receber e qual o significado que tem por detrás desse nome. Então, até ali, 3 anos depois de ter encontrado o meu mestre e ter recebido dele ensinamentos, práticas, e começou a funcionar, né? Então eu comecei a entrar nesse estado de plenitude, nesse estado de êxtase, sem depender de nada lá fora, né? Que dentro dessa linguagem védica chamamos de samadhi. Samadhi é esse estado de unidade, estado de plenitude, de êxtase, sem depender de nada. É como se eu acessasse o reino dos céus dentro de mim mesmo. Como disse Jesus, encontre o reino dos céus dentro de você. Deus não está fora, Não né? está fora, está dentro. Ok, encontrei. Só que eu perdia. Encontrava e perdia. Achava e perdia. Achava e perdia. E aí começou a me angustiar ainda mais. Imagina, você ir para o céu, depois você cair no inferno de novo. O inferno da mente duvidosa, com medo, inseguro, todo o drama humano de novo ali. Até que, em dado momento, eu fui ali para a beira do rio Ganges, né, que é um rio que passa ali perto do nosso ashram, um rio sagrado para nós. A gente entende que esse rio é uma manifestação da grande mãe universal, chamamos de Ganga.
a grande mãe universal, eu fiz uma oração para ela, uma oração sincera, novamente, pedindo para ela realmente me despertar desse sonho de ilusão. Aí eu entrei em êxtase de novo, e aí quando eu fui saindo, eu descobri que tinham 2 dentro de mim. Um era verdadeiro, um era falso. E o falso era esse que estava ali aferrado aos dramas da vida, aos jogos de perde-ganha, aos medos. Era essa personalidade que estava encantada com a sua história. Quando eu vi isso e achei o caminho para aquele eu que está além dessa história, eu dei uma grande gargalhada, falei, achei o caminho. Qual que foi? O caminho é esse, eu poder me desidentificar dessa personalidade que está ali encantada com a sua história. Com a sua própria história. Com a minha própria história. Mas esse não seria o ego? Esses 2 que você viram, eu né? me desidentifiquei desse eu inferior, dessas máscaras que eu falei ali para você, né? Dessa gargalhada, achei o caminho, entrei em êxtase. E aprendi a entrar nesse êxtase. Ele não mais acontecia, eu aprendi a entrar nele. Ele não acontecia ao Léo? Não, eu aprendi a chegar nele. Entendi. Aí quando eu entrei nisso, aí eu fui pro quarto do meu mestre, ele estava gargalhando também, como se ele estivesse acompanhando a minha jornada ali. Ô, louco. Né? E aí ele falou, você é um guru, e como guru você está livre para ensinar como você quiser. Eu só te peço uma coisa, que conduza todos a Deus. E aí me deu esse nome de Sri Prem-Baba, né? Prem-Baba significa pai do amor. Baba é pai espiritual. Prem é amor, incondicional, amor puro. Então eu sou pai de amor. Ou seja, ele me deu ali o caminho. Você vai ensinar as pessoas através do amor. Acordar esse amor. Por que será que a maior parte das pessoas tem essa dificuldade que você conseguiu ali na beira do Rio Ganges de se desidentificar com a personalidade, com a sua própria história? Por que isso não é uma tarefa tão simples? Por conta de condicionamentos. Nós somos condicionados, assim como o ratinho é condicionado no laboratório. Né? Hoje já não é mais, né? Foi proibido, né? Mas quando eu estudei psicologia na faculdade, a gente estudava comportamento com ratinho no laboratório. Né? Então, como que a gente fazia? Né? Você quer instalar um comportamento no ratinho, priva ele de água, deixa ele com sede. E aí, quando ele chega perto do comportamento que você quer, você dá uma gotinha de água para ele. Não deixa um balde lá. Não, só uma gotinha. Aí você vai condicionando ele. Quer tirar um comportamento? Quando ele chega perto do comportamento que você quer tirar, dá um choque nele. Dói. E aí ele vai deixando de fazer aquele comportamento. Né? Então essa é a base da psicologia behaviorista, da psicologia comportamental, que estudou a fundo todo o processo de condicionamento da mente humana. Nós somos condicionados, nós fomos condicionados, estamos sendo condicionados nesse momento. O tempo todo. O tempo todo. Somos condicionados pelos pais, pela religião, pelos governos, pela sociedade, pelos governos, pela mídia. O tempo todo. É por isso que é tão difícil. Entendi. Então, o que é difícil é descondicionar a mente. Isso só acontece quando a entidade humana amadurece o suficiente para se cansar de sofrer. É só quando ela cansa de sofrer. Eu não aguento mais sofrer. Caramba. E é aí que ela começa esse processo de busca verdadeira pelo conhecimento que proporciona descondicionamento da mente. Então o sofrimento ele é um caminho para a iluminação. Sem dúvida. Até então é assim nesse planeta que vivemos. Só através do sofrimento. É só através do sofrimento. Porque chega uma hora que você não suporta mais sofrer. Você quer encontrar um outro caminho, um outro jeito de viver aqui. Sem sofrimento.
Como é que eu vivo sem sofrimento? Aí você vai atrás do conhecimento verdadeiro. E, Baba, isso tem a ver com o programa de atualização de códigos que você fala? Códigos de um novo tempo? Exatamente. O que significa isso? Voltando para o tema da transição planetária, né, estamos querendo chegar, então, nesse hiato, né, nessa era de ouro, nesse respiro, aonde o sofrimento está sendo removido da equação. Estamos tentando remover o sofrimento da equação da vida humana. Né? Como que é viver aqui sem sofrimento? Ter relações saudáveis, relações construtivas. Imagina você namorando com uma pessoa, né, sem precisar ser rejeitado, sem precisar rejeitar, sem precisar repetir um drama de perde-ganha, de disputa. Imagina, aquele joguinho, né? Aquele joguinho que te leva ao sofrimento. Imagina você poder trabalhar com aquilo que você gosta, acordar de manhã com entusiasmo para poder servir, para compartilhar seus dons, seus talentos. Você ser amigo mesmo do outro e ser também, né, canal dessa luz para todos e o outro desejar isso para você também. Tá em harmonia com a sua família, com todos. Sem encrenca, sem briga, sem mágoa, sem ressentimento, só com gratidão. Isso seria o sem sofrimento. Sem sofrimento. É porque quando eu estava estudando esse tema da transição planetária, né? E aí eles dão lá os 5 tipos de planeta, né? O primeiro era um planeta primitivo. E hoje nós estamos no segundo nível, que é provas e expiações. E com a transição nós iríamos para um planeta de regeneração. Sim. E aí quando eu olho, sei lá, para a história da humanidade, eu comecei a acreditar realmente na transição planetária, porque eu vi, se você analisar a história, a gente percebe essa evolução. Por exemplo, se a gente olhar os romanos, os gregos, como eles se divertiam na época? Eles se divertiam indo num coliseu e vendo outros seres humanos morrendo. Sim, o sangue escorrendo, ele lutando contra um leão, contra um tigre, e a própria torcida dando voz de morte ou vida. E para aquelas pessoas aquilo era o normal, era o padrão. Hoje nós se divertimos indo ver um jogo de futebol. Sim. Mas mesmo num jogo de futebol, para eu ficar feliz sendo São Paulino, ele tem que ficar triste pra caramba sendo corintiano. Exato. Será que no futuro nós vamos ter uma consciência de que, pô, isso é um absurdo, a minha felicidade depender da tristeza de alguém? Isso é o nosso destino. E percebemos que isso é verdadeiro porque as pessoas que atingiram esse estágio de iluminação, esse estágio de consciência plena, eles vivem nisso, eles transcenderam essa dualidade, essa necessidade de sofrer e de ver o outro sofrer e de sentir prazer com o sofrimento. Porque nós estamos falando aqui de algo que talvez seja o cerne do condicionamento que aprisiona a mente nessa situação, que é o prazer no sofrimento. Que é o ratinho, a história do ratinho. Que aprendeu de alguma maneira, a sentir prazer na dor. Que loucura, e a gente nem percebe, né? Nem percebe, mas é isso que nos mantém na miséria. É isso que nos mantém repetindo situações destrutivas. É isso que faz com que a gente rejeite, seja rejeitado, com que a gente repita e repita situações que nos machucam e que machucam outros. Nossa. E aí tem como, igual você falou do ratinho lá, você condiciona o comportamento dele. Vamos supor que uma pessoa ela teve várias crises amorosas. Como ela para de ter... Porque daí ela, com a crise, com aquela rejeição que ela sentiu, pode ser numa relação amorosa, ou numa amizade, ou dentro de um trabalho, uma demissão.
aquilo deve criar um trauma, deve criar, nossa, eu não vou mais tentar aquilo porque aquilo faz mal, igual o rato que não tenta mais aquele comportamento porque ele levou um choque. Como faz para nossa mente perder esse padrão? Existem hoje muitas ferramentas, muitas técnicas para superação de trauma. Né? A psicologia está muito avançada nesse sentido, né? Mas eu diria que, para além das técnicas e dos recursos da psicologia para poder dissolver traumas, precisamos ir além, precisamos encontrar aquilo em nós que está além dessa parte que está traumatizada. Né? Precisamos encontrar essa parte em nós que não se divide, que não se entristece, que está sempre em êxtase. É isso que eu estou propondo, é isso que eu estou falando, é isso que eu falo do caminho da autorrealização. Esse é o objetivo do yoga espiritual, é encontrar isso dentro de nós. Isso é possível através do autoconhecimento. Que é o que você falou lá atrás, né? Do exercício da consciência, né? Sim. Que você falou, até anotei aqui, né? Você vê que eu anoto bastante, né? Você só transforma o que você reconhece. Só transforma o que você reconhece. Por isso que o autoconhecimento é fundamental para a autotransformação. Então, aqueles que estão querendo se livrar de repetições negativas, destrutivas, ou seja, quem está querendo remover o sofrimento da equação da vida, precisa querer se conhecer. Não tem como ser diferente. E você, ao longo da sua vida, né? Você falou que você bebeu de várias fontes. Sim. Né? Existe algo em comum que você identifica nesse processo de transformação pessoal? Sim. Dentre todas essas fontes? Algo que é comum a todas as escolas autênticas. A verdade está dentro. Ela não está fora. Não está no céu. Está dentro. Está dentro. Deus está dentro. Sim. Não está fora. O amor, a plenitude está dentro. As respostas para as perguntas estão dentro. Então temos que aprender a nos auto-investigar. Por isso que é autoconhecimento. Não é o conhecimento de fora. O conhecimento de fora é para facilitar o acesso. Para facilitar o acesso. Mas tudo está dentro. E aí você também disse que o caminho geralmente é através do sofrimento, o caminho para a iluminação. Então, pegando isso no âmbito individual e jogando para o coletivo, faz total sentido a transição ter um colapso, ter um momento que na Bíblia eles falam como o apocalipse. Porque isso vai gerar um sofrimento, mas ele não é um sofrimento por maldade, é um sofrimento para estimular uma consciência maior na humanidade como um todo. Até para querer se libertar do sofrimento. Exato. É se tornar consciente de um sofrimento que já existe. Porque o que acontece é que as pessoas sofrem inconscientemente. Sofre sem perceber. Que é o que está acontecendo hoje. Que é o que está acontecendo, porque as pessoas têm a consciência adormecida, vivem mecanicamente. Reagem. Só reagem, sofrem sem perceber. Então é importante tomar consciência do sofrimento para poder falar, não quero mais sofrer. Chega de apanhar, não quero mais apanhar. Né? Não quero mais apanhar, não quero mais bater em ninguém também. Eu quero parar com isso, eu quero paz. Sim. Quero paz, quero harmonia, quero viver em harmonia. Então, mas eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu enxergo o mundo atual de uma maneira extremamente caótica. Muito, viu, Sim, Baba? Muito. Até falei pro Maurício. Deixa eu explicar isso para ele. Eu enxergo de uma maneira extremamente caótica. Eu vejo as pessoas vivendo vidas que elas não gostam, eu vejo pessoas, quase todos à minha volta, fingindo que são felizes ou não sabendo o que é a própria felicidade. Eu vejo a parte política totalmente caótica. Horror. Então, dado tudo isso, eu desejo uma grande transformação, uma grande ruptura.
E as pessoas que eu convivo, parece que não, tá bom assim, tá legal, parece que as pessoas estão felizes. Mas, para mim, elas estão se enganando. Amortecidas. Elas usam amortecedores. Quando você tem uma dor de cabeça, você não usa um analgésico? É a mesma coisa. Então, muitas vezes nós amortecemos com comida, nos amortecemos com drogas, nos amortecemos com uma série de coisas que a vida proporciona, que faz com que a gente tire da frente, né, a realidade. Não temos acesso à realidade. Não temos consciência que estamos sendo manipulados, que estamos sendo usados, né, que somos aí apenas pilha, né, para alimentar aí um sistema, Matrix. Né? E aí só realmente vamos começar a romper com tudo isso quando nos tornamos conscientes do nosso sofrimento. Ou seja, quando você se percebe repetidamente caindo no mesmo buraco. Olha, de novo eu estou aqui? Não é possível. De novo. Às vezes é na área afetiva. Né? Você tenta ser feliz com uma pessoa, dura um tempo, não consegue, aí você acaba muitas vezes separando, aí começa de novo, e você vai trocando só 6 por meia dúzia, que você percebe que você continua mantendo os mesmos comportamentos, o mesmo padrão. Muitas vezes você atrai a mesma pessoa, só que com um corpo diferente, né? Mas é a mesma história se repete. Às vezes isso acontece com o trabalho, às vezes isso acontece com a saúde, são muitas as repetições. Ou seja, você acaba caindo repetidamente no mesmo buraco e muitas vezes você não sabe por que caiu. Aí quando você está lá, você fala assim, puxa, eu estou de novo aqui. Aí você sai, levanta, quando você menos espera, cai lá de novo, até que chega uma hora que você acorda. Fala, puxa, por que eu estou caindo aqui? O que eu fiz para cair aqui? Qual é a minha responsabilidade? Como é que eu não caio mais aqui? Aí você começa esse processo de autotransformação. Autoconhecimento para gerar autotransformação. Mas precisou cair no buraco. Na realidade. E tomar consciência. Que escolheu cair naquele buraco. Porque você não evitou o buraco. Você tinha a chance de escolher ir por um outro lado. Você não foi. É isso que eu sinto, que é... Enquanto eu acho que a gente vai chegar nesse planeta de regeneração, o dia que boa parte da humanidade, pelo menos mais da metade, conseguir ver a realidade que a gente realmente vive. Sim. E enquanto as pessoas não enxergarem isso, acharem que está tudo bem, está tudo certo, que isso aqui é uma maravilha, que o ser humano nunca viveu tão bem. Como assim? O ser humano está vivendo muito pior do que na época dos meus avós. Sem dúvida. Sabe? Então, enquanto não cair essa ficha na consciência da maioria, nós não vamos ter uma revolução, uma transformação. Não. Todas as mudanças vieram de revoluções. Então, mas daí, qual o ponto que eu diverjo um pouco do Maurício, né? Eu acho que ele é um pouco negativo nas assumptions, né? Nas afirmações, nos pensamentos dele, né? Então, eu, por exemplo, vejo a vida... Eu sei que tem todos esses pontos que ele trouxe, mas eu tento ver de uma maneira mais, tipo, esperançosa. Então, a gente sempre contrasta nisso, né? Ele tá sempre achando que o mundo tá acabando. E eu falo, não, calma aí, ainda a luz no fim do túnel está próxima, entendeu? Então, eu acho que talvez um ponto que você falou que talvez seja relevante, até para o Maurício, para todos, que... Podemos achar que está indo tudo pro caminho ruim, mas a transformação é individual. É individual e, assim, o ruim é uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de transformação e de crescimento. É importante que Exato, compreendamos isso. É isso. Todas as dificuldades que surgem no nosso caminho são oportunidades de um salto na consciência, oportunidade de aprendizado, de transformação, de melhorias, né? Então, por isso que eu sinto que não devemos nos desesperançar, devemos receber os desafios com gratidão.
Mas enxergando a verdade. Mas enxergando saindo a verdade. da ilusão. Saindo da ilusão. Então, mas se você sair da ilusão, já é um passo para que o coletivo se transforme. Sim. Certo? Porque eu fico, às vezes, quando a gente estuda, né, a história de grandes mestres, grandes avatares, eu falo, pô, mas por que eu e todo mundo, nós não acreditamos que a gente tem capacidade de também ser, pelo menos, parecido com eles? Uhum. Parece que as pessoas não fazem esse questionamento, não falam, pô, mas eu sofro pra caramba diariamente. A maior parte das pessoas, é o que você falou, tem momentos de felicidade, mas no intervalo entre duas tristezas, entre dois sofrimentos. Por que as pessoas não pensam que é possível? O dia que elas acharem que isso é possível, elas vão falar, eu não aguento mais, e vão romper com aquilo. Mas essa emancipação, esse amadurecimento não pode ser forçado. É um processo natural de crescimento de cada um. Cada um tem seu tempo, cada um está no momento. Imagina a vida dentro de uma semente. Devagarinho ela vai recebendo ali as fricções, os estímulos, os nutrientes, até que ela rompe a casca. E aí vai crescendo, vai germinando, até que fortalece o suficiente. E aí dá flores, dá frutos. Cada um é como uma semente assim, entende? Então, a consciência ela vai se expandindo gradativamente. Cada um está num momento. Embora que, quando a gente olha para o coletivo, a grande maioria está mesmo ali adormecida. Que é que eu olho, por exemplo, quando a gente passou pela pandemia em 2020. Eu acredito que a Terra, ou o que for que criou os cosmos, aquele vírus, ele não foi só pelo vírus, tinha uma mensagem por trás. Sem dúvida. Um aprendizado que parece que as pessoas continuam iguais, eram em 2019 e agora em 2025. Eu acho que ficamos bem piores. Piores? Eu acho que ficamos piores. Eu acho que naquele momento ali, quando estávamos sob a influência da Covid, aquela mortandade tremenda e nós tremendamente assustados, em pânicos, vendo a morte bem de pertinho mesmo. Aí conseguimos, sem poder se abraçar. Aí conseguimos alguns movimentos. Vimos muita solidariedade, e pessoas abrindo o coração, estendendo a mão, altruísmo, cooperação, caridade, o amor se manifestando em muitas das suas dimensões. Total. As pessoas se perdoando, as pessoas, Mas aí quando chegou a vacina e fomos vendo, tá tudo certo, tá tudo sob controle, não vamos morrer mais. Parece que demos alguns passos para trás, Ficamos mais egoístas ainda. Exato. Mais cruéis, mais perversos. Então, mas eu sinto que é a agudização dessa doença do ego. Para poder, então, conseguirmos chegar no expurgo e transformar. E para complementar esse seu raciocínio, tem uma frase muito bacana que você fala que é: venha o que vier, ame. Se você puder explicar ela pra gente. Então, por exemplo, para pegar essa frase, porque daí eu acho que se existe um professor universal para a nossa humanidade, ele jogou uma prova e a gente foi reprovado, obviamente, porque a gente até piorou, talvez eles joguem alguma outra coisa um pouco mais forte. Pode ser. Pra gente ver se acorda. Pode ser. E aí, quando vier essa coisa mais forte, nós teremos que amar essa coisa. Porque é o amor o solvente universal para todos os males. O amor é o remédio para todas as dificuldades que nós estamos enfrentando. Então, quando estamos adormecidos, quem está adormecido em nós? A consciência amorosa. Estamos, então, ao viver assim com a consciência amorosa adormecida, somos canais de ódio, de medo, de vingança, de raiva e competições, de toda ignorância, toda insensatez, toda estupidez. Então, quando acordamos essa consciência, nosso coração se abre e aí eu sinto que então você enxerga os desafios como oportunidades. É por isso que eu disse isso. Venha o que vier, ame. Venha o que vier, ame. E é com isso que você vai conseguir atravessar
todos os desafios e todas as dificuldades. Muito perfeito, mas eu tenho uma pergunta que é, com a sua evolução do que você conseguiu, você não se sente algumas vezes sozinho, meio solitário? Porque eu, com uma evolução muito menor, só que como a minha visão de mundo é tão diferente de boa parte das pessoas que eu convivo, às vezes eu me sinto, caramba, não é possível que ninguém vê o mundo do jeito que eu vejo, né? Peixe fora d'água. Peixe fora d'água. Imagino para você como você lida com isso? Então, eu tenho amigos espirituais. Então, uma das joias, né, do caminho é a Sangha. Sangha é a família espiritual, que é composta pelos alunos, mas também pelos outros mestres. Eu tenho alguns amigos com quem eu tenho a alegria de conviver, e de trocar e de compartilhar. E isso preenche. Isso preenche, né? Então, se você me permite, eu te dar um conselho. Por favor. Você precisa de alguns amigos também espirituais que possam estar vendo o mundo como você, que possam estar ali compartilhando dessas percepções, sabe?